Amém. Vamos lá, criançada, vocês seguem com a tia. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui no templo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Deixe sua Bíblia aberta aí. Êxodo, capítulo 20. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre o Natal. Nós já estamos em ritmo de celebração do Natal. Você está vendo aí? Acho que o pessoal esqueceu de ligar aqui a... Pois é, então a irmã que teve todo o trabalho, se não ligasse, depois ela puxar minha orelha, né? Então deixa eu me adiantar aqui, né? Aí, pronto, agora sim. Então vocês vão vendo que a igreja está se adornando para o Natal, calmamente, passo a passo. Eu tenho sempre dito aos irmãos que o Natal não é uma data, o Natal para os cristãos é uma estação, é um tempo, é um período, é uma série de datas que vão nos preparando para o Natal. Não é muito da nossa tradição, da tradição protestante ocidental, menos ligada a movimentos mais litúrgicos, né? Mas faz parte da tradição da cristandade o uso do calendário litúrgico. Acabou que os católicos aqui usam mais, no Brasil tem anglicanos, alguns presbiterianos também usam, mas pouquinho em pouquinho isso tem voltado a ser usual no meio da cristandade como um todo. A gente tem aprendido a viver essas estações do ano, à luz do texto bíblico, caminhando juntamente com elas, especialmente essas duas fases do ano, que são bastante importantes para nós, a celebração do Natal e a celebração da Páscoa, uma grande jornada que vai se unindo uma à outra, e nós temos tentado criar essa cultura na igreja, preparando os nossos corações sempre com antecedência para celebrarmos esse momento. E a gente tem caminhado já desde o mês de outubro, finalzinho de outubro, tem caminhado em direção à Páscoa, em direção ao Natal. Então, estamos numa série de mensagens chamadas Do Éden a Belém. Nós vamos contando a história da revelação da salvação, de como Deus aplicou um plano para salvar uma criação perdida. Então, nós estamos caminhando do Éden até o Emanuel, até Belém, vendo a grande narrativa da salvação que nos leva do paraíso perdido até o Emanuel, o Deus conosco, em Belém. Até agora nós vimos algumas progressões desse processo, nós vimos a queda lá no Éden, vimos a criação, primeiramente, a criação boa, a criação que reflete a bondade e o caráter de Deus. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e Deus fez uma criação boa e perfeita. Essa criação era perfeita em todos os sentidos, mas, contudo, na sua caminhada, prefere ouvir a si mesmo, prefere ouvir outras vozes ao invés de ouvir a voz do Criador. E ao ouvir outras vozes, ao invés de ouvir a voz do Criador, essa criação cai, a criação entra num estado de queda, num estado de separação de Deus. Isso gera consequências, mas nós vimos que desde o começo, na medida que há queda, na medida que há condenação, também há graça, também há promessa, também há uma esperança, na medida que, a partir da mulher, é prometido uma semente vir, e essa semente traria um estado novo, um estado de vitória, um estado de derrota da serpente, que ali representa o inimigo, representa aquele que nos levou para o mau caminho, mas a semente da mulher representa aquele que nos trará de volta ao bom caminho, ao caminho que nos leva à salvação. E é essa semente que nós estamos celebrando o tempo todo, a pessoa de Jesus Cristo, é sobre ele que essa semente, é sobre ele a promessa da semente. E estamos caminhando ao longo do texto veterotestamentário, especialmente o Velho Testamento, vendo como Deus vai revelando progressivamente esta mensagem de salvação. Até agora nós vimos aqui a progressão do Éden, queda, juízo, vimos também o dilúvio, que é um primeiro juízo, vimos no dilúvio também a graça de uma primeira aliança feita com Noé, dizendo que a partir daquela etapa Deus não destruiria mais a humanidade, mas que toda vez que nós olhássemos para o sol, para o céu, e víssemos um arco, o arco-íris, o arco de Deus, nós nos lembraríamos de uma promessa que nos foi feita de redenção, de salvação e de manutenção até que a redenção divina chegasse para nos libertar por completo. No domingo passado nós vimos o início de uma nova etapa, vimos a Páscoa original, lá, a Páscoa judaica, dentro do contexto do Êxodo, o povo de Deus aprisionado, o povo de Israel aprisionado no Egito, e Deus intervém com poder,
trazendo juízo sobre o Egito, mas também trazendo escape pelo intermédio do sacrifício substitutivo. Nós vimos bastante sobre a questão da substitutividade, de como nós fomos substituídos nessa punição, nesse juízo. Cristo assume o nosso lugar, o Cordeiro assumiu o lugar dos judeus ali na Páscoa, Cristo assume o nosso lugar, por isso nós podemos encontrar salvação. Agora nós estamos caminhando ainda na história do povo de Israel, nós vamos sair agora do Egito, caminhar em direção ao deserto e vamos ver a entrega da lei, mas nós vamos ver que a entrega da lei não é um mero acaso. Esse povo foi liberto, mas esse povo precisa ser ordenado, esse povo precisa ser organizado, esse povo precisa ser estruturado, esse povo precisa aprender a ser gente, precisa aprender a ser gente, povo de Deus, a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que libertação sem direção é anarquia, redenção sem estrutura é caos. O povo sai do Egito livre, mas livre para quê? Com que propósito? Segundo qual tipo de princípio esse povo vai viver? Então, nesse processo, nós vamos ver hoje que, ao chegando no Sinai, ali, chegando no Monte Sinai, Deus vai entregar os 10 mandamentos, esse manual do reino, esse manual de como viver a liberdade que Deus nos dá, esse manual de como viver a vida que Deus deseja para nós. A gente já fez um paralelo semelhante quando falamos ali na carta de Paulo aos Gálatas, e também na carta de Paulo aos Romanos, eu citei o mesmo tipo de exemplo, trabalhando com essa ideia de que o Evangelho é o meio pelo qual Deus nos ensina a ser gente, a nos comportar como gente de verdade. E isso começa no Decálogo, isso começa na apresentação da lei do Senhor. Deus vai dando ordem para aquele povo, dizendo como um povo liberto, um povo que se aliança com um Deus santo, justo, deve viver, vive por intermédio desses princípios que são apresentados na lei do Senhor. Então nós vamos ler hoje do capítulo 20, nós vamos ver do verso 1 até o verso 17, nós vamos ver esse elemento da apresentação da lei do Senhor, e para entender esse contexto, nós vamos entender nos primeiros 2 versos ali, Deus falando o seguinte: então Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então perceba que antes de qualquer mandamento, Deus deixou claro ao povo, lembrou que ele resgatou o povo, lembrou que esse povo foi resgatado, que esse povo foi redimido. Eu te tirei do Egito, graças ante da lei, graça ante da lei, graça antes da regra, libertação antes da direção, relação antes da regra. Antes que Deus nos dissesse como nos comportar, Deus se relaciona com o povo. Esse é um outro elemento que nós temos visto ao longo dessa caminhada, que o Deus ofendido não se arvora da ofensa, pelo contrário, ele sobrepõe a ofensa, ele passa por cima da ofensa e está sempre indo em direção ao ofensor. No Éden, Adão ofende a Deus juntamente com Eva, Deus busca Adão e Eva. A humanidade caída em seu pecado ofende a Deus de um tamanho que a paciência de Deus se acaba, mas Deus vai atrás de Noé. Na medida que depois do Éden, ou melhor, depois do dilúvio, você tem ainda Babel, que é o ápice da arrogância humana, de tentar subir aos céus e se tornarem como Deus. Deus ainda assim continua buscando o ofensor, no intermédio da pessoa de Abraão. Então nós vamos ver que Deus continua buscando o seu povo, mantendo o relacionamento, independente daquilo que o povo faz, porque um Deus gracioso age assim. Antes de nos dizer como nos comportar, Ele nos diz que deseja se relacionar conosco. Nosso sermão de hoje, o Manual do Reino, a lei como guia para o povo redimido, vai nos ensinar que a lei de Deus não é apenas uma jaula, ou melhor, não é uma jaula, ela é uma bússola para nós que fomos libertados, consigamos andar em liberdade. Quais são os nossos objetivos nessa noite? Nós vamos ver o propósito da lei, depois nós vamos ver a tentação de viver sem os princípios, ou tentar inverter os processos, e nós vamos entender depois que obedecer à lei não é o que nos leva à salvação, muito pelo contrário, é porque somos salvos que nós conseguimos, de fato, obedecer à lei. Então, vamos à leitura do texto, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20, peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia ou no telão, na transmissão, quem está acompanhando de casa também, vai estar apresentado na sua tela. Texto, Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17.
Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longana sobre a terra, tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor, fala conosco, atrai a nossa atenção, liberta-nos da apatia diante da tua palavra, concentra-nos, não nos permita nos dispersar, pelo contrário, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dividir a nossa análise do texto em 3 sessões. Nós vamos primeiro ver o aprendizado, aquilo que o texto tem a nos falar. Depois nós vamos para uma segunda sessão, que é como esse texto deflagra em nós algum tipo de falha, algum tipo de erro, como é que nós podemos nos analisar à medida do texto. E uma terceira e última sessão é o que nós devemos fazer com aquilo que aprendemos a partir desse texto. Então, nessa primeira sessão, nós vamos ver a lei como resposta à redenção. Nesse primeiro momento, nós temos aqui o prólogo da graça, antes de qualquer mandamento, no verso 1 e 2. Esse detalhe é transformador, do verso 1 e 2, transformador da nossa leitura. Nós temos a tendência, muitas vezes, de ler os 10 mandamentos como uma espécie de regra de comportamento, achando, muitas vezes, inclusive, que é pela obediência dessa regra que chegaremos à salvação, ou que, de alguma forma, o povo no Antigo Testamento foi salvo pela obediência da lei, mas nunca foi sobre a obediência da lei, nunca foi sobre seguir regras, nunca foi sobre provar algum tipo de merecimento, muito pelo contrário, sempre foi graça, sempre foi uma ação divina da parte de Deus, deixando claro que antes da regra veio a graça. Antes de qualquer mandamento, você tem o ato gracioso de Deus. Como eu comentei logo no início, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Antes de qualquer não farás, ou não terás, ou não agirás de determinada maneira, Deus disse: eu te tirei. Graça, libertação, relacionamento, tudo vem primeiro. Isso não é coincidência do texto, é um tipo de propósito deliberado do autor. É uma teologia que está sendo desenvolvida pelo autor, na medida que quer nos revelar, nos quer mostrar algo. A lei de Deus nunca foi apresentada como meio para a salvação. A lei é a resposta a um povo que já foi salvo. Esse povo já havia sido salvo da escravidão, esse povo já era livre, esse povo já havia sido libertado. Então é que Deus dá a lei ao povo. A lei não é o meio para chegar à salvação. A lei é a resposta de Deus a um povo que já foi salvo. A lei é uma ação de Deus em direção a um povo que já foi transformado. Assim, a vontade de Deus revelada a nós por intermédio da sua palavra nunca é um meio para chegarmos à salvação. A salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela fé na obra remidora de Cristo Jesus. Então, perceba que muitas vezes nós temos essa visão equivocada, nós temos essa compreensão errada. Nós entendemos muitas vezes que é pela obediência de regras que chegaremos a algum tipo de redenção. Agora, se a lei viesse primeiro, sem redenção, seria um código de comportamento impossível,
uma exigência sem base de relacionamento. Deus exigiria do povo um tipo de comportamento que seria impossível para aquele povo, na medida que eles não teriam liberdade, porque ainda estariam cativos nos seus pecados. E na medida que também tem um paralelo para nós, da nossa libertação, da nossa escravidão do pecado, na medida que fomos libertos, a lei do Senhor também não é para nós um meio para a salvação, muito pelo contrário, a lei é para nós um meio de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, porque a lei vem depois da redenção, ela é transformada em algo completamente diferente, uma descrição de como vive quem foi libertado. Assim como a lei do Senhor e todos os outros mandamentos não nos são um meio para provarmos o nosso valor diante de Deus, porque isso é impossível, um Deus justo, santo, perfeito, e nós, pecadores, imperfeitos, como cantamos mesmo, no belo cântico, a igreja cantou com bastante vigor, bastante entusiasmo, diante dessa realidade de um amor tamanho, nós percebemos que nós não temos condições de alcançar meios para provar a essa divindade que nós somos merecedores de alguma coisa. Então, na medida que a lei vem depois da libertação, na medida que os comandos de Deus para a nossa vida vêm depois da graça derramada sobre nossa vida, nós agora podemos viver esses comandos de acordo com um estado de liberdade que nos foi dado, e assim nós podemos finalmente fazer aquilo que Deus deseja. Então, a lei é uma descrição de como vive quem foi libertado. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao verso 15, vai reforçar isso ao recitar os mandamentos novamente. Então, lá, Moisés falando ao povo, repetindo a lei, né? Deuteronômio significa exatamente isso, repetição da lei. Guardarás o sábado para o santificar, como o Senhor teu Deus te ordenou. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Lembra-te. A lei é fundamentada na memória da redenção. Toda vez que nós obedecemos, nós estamos dizendo, eu sou livre porque eu fui liberto. Vivo assim porque fui redimido. Toda vez que nós obedecemos à vontade de Deus, fazemos aquilo que Ele nos comanda no seu texto bíblico, o que nós estamos dizendo é que é porque somos livres que podemos fazer isso. É porque fomos libertos por Deus é que podemos agir dessa forma. É porque eu fui redimido que agora eu posso viver como gente. Seguindo então nos versos, agora do verso 3 até o verso 17, nós vamos ver a estruturação dos mandamentos, que, de acordo com o texto bíblico, foram escritos em 2 tábuas de pedras. E essa divisão é interessante porque, de uma leitura teológica dos mandamentos também nos leva a uma divisão em 2 categorias de mandamentos. Uma categoria que fala da relação do homem com Deus e uma segunda categoria que fala da relação do homem com ele mesmo, com outro ser humano. Então, nós vemos os primeiros 4 mandamentos são relacionados diretamente com Deus. Primeiro, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia do sábado. E os últimos 6 mandamentos, relacionamentos com o próximo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Essa divisão reflete uma realidade teológica fundamental. Perceba que lá na frente, muito mais para frente, lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao verso 40, Jesus vai repetir algo que já havia sido dito, juntando 2 outros textos veterotestamentários. Ele vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes 2 mandamentos depende toda a lei e aquilo que os profetas nos ensinaram. Então a lei toda pode ser resumida de 2 formas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Eu já repeti aos irmãos, já falei, tenho insistido nessa compreensão e o desejo do meu coração é que a igreja passe a sempre olhar o texto dessa forma. O Evangelho nos ensina a viver assim, a viver como gente, porque gente de verdade ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Gente de verdade entende que não vive para si mesmo. O Evangelho nos liberta do egoísmo, o Evangelho nos liberta daquilo que nós achamos que da ideia de que nós somos o centro do universo. Eu já falei as expressões que eu usei quando nós passamos por Gálatas, passamos
por Filipenses também, passamos por Romanos, é que o Evangelho reordena o centro de gravidade das nossas vidas. Porque no pecado, o centro de gravidade das nossas vidas é o nosso umbigo. Nós pensamos em nós mesmos, mas na medida que o Evangelho, que a lei do Senhor adentra em nossas vidas, esse centro é reordenado. Então nós passamos a viver em torno de Deus e em torno do próximo. A lei toda pode ser resumida em 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então agora nós vamos analisar rapidamente aqui os primeiros 4 mandamentos. Nós vamos ver a fidelidade de Deus expressa nesses primeiros mandamentos, o verso 3 até o verso 11. Então primeiro Deus começa dizendo: não terás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. E aqui é um ponto interessante que nós precisamos levar a sério. Deus é exclusivista. Deus é exclusivista. E isso aqui é absoluto. Não é tipo, você pode ter outros deuses e no final de semana é reservado ao Senhor. Você pode ter outras religiões ou outros meios de se relacionar com pseudo-divindades e aí, de vez em quando, você se relaciona com Deus. Você pode ter outras religiões, entendendo que outras religiões são aceitáveis, contanto que você mantenha um relacionamento com Deus. Não há possibilidade de uma espécie de ecumenismo aqui. Tá? Ainda que nós possamos até tolerar uma ideia de ecumenismo no sentido de juntar forças com outros indivíduos de outras religiões em prol de situações semelhantes ou de desejos, de repente ajudar a sociedade, melhorar o comportamento humano. É possível isso, mas quando se fala de salvação, quando se fala de relacionamento com a única divindade, não há possibilidade de ecumenismo. Deus é exclusivista. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outra religião diante de mim. Só há uma religião, só há um caminho para Deus. Não há muitos caminhos que convergem para Deus, só há um caminho. Este caminho é Jesus Cristo, o Senhor revelado pelo texto bíblico, revelado pelo próprio Deus. Só há um Deus com quem nós devemos nos relacionar. Esse Deus é o Deus libertador, é o Deus que chamou Isaac, Abraão, Jacó, é o Deus que chamou Moisés, é o Deus que se revelou ao longo de toda a história, é o Deus que enviou Jesus Cristo, é o Deus que enviou o seu Espírito, é o Deus que converteu o seu coração. Só Ele é Deus. Não há possibilidade de termos relacionamento com outras divindades, qualquer elas que sejam. Por quê? E por que essa demanda absolutista? Porque Deus é Deus e ponto final. Deus não admite distribuição de atenção. Ou a sua atenção é exclusiva dele, ou você não tem relacionamento com ele. Não há negociação, não há espaço para rivais. Ele não é um Deus entre muitos deuses, ele é o único Deus. E essa era uma exigência importante para aquele povo. Aquele povo estava sendo liberto de uma realidade onde eles estavam cercados de muitos deuses. Tinham deuses para diversos tipos de coisas. Esse Deus faz isso, aquele Deus faz aquilo outro. Aquele Deus faz aquelas outras coisas. E Deus vai reordenando o pensamento desse povo. Você pode pensar hoje de uma maneira mais moderna, dizer assim, pastor, ok, eu entendo, mas eu não tenho outros deuses. Eu não tenho outras divindades. Eu não tenho outras pseudo-divindades. Eu não acredito que os deuses egípcios sejam deuses de verdade. Eu acho que eles são mitológicos. Eu não acredito que os deuses romanos são deuses de verdade, ou que os deuses vikings são deuses de verdade. Eu creio que Deus existe. Contudo, há uma obra, até que apenas uma referência, há uma obra de quadrinhos que depois virou série de TV, chamada Deuses Americanos, né? American Gods, que passou num desses canais fechados aí. E é interessante que a abordagem do Criador é que, na modernidade, novas deidades foram tomando lugar das antigas deidades. E aí as novas deidades são as influências digitais, os meios eletrônicos, os usos, a fama, o poder financeiro. Então, deuses antigos se travestem de novas vestes para que eles possam ainda continuar sendo amados, sendo adorados dentro do contexto da realidade lá. E, em certo sentido, a gente passa por uma percepção semelhante. Nós não adoramos os deuses egípcios, nós não somos como os israelitas que estão confusos no meio de outras divindades. Nós vivemos um país que foi forjado dentro de uma percepção católico-cristã,
Então nós cremos em apenas um Deus. E a maioria de nós aqui que já migrou de uma visão católica e migrou para uma visão protestante, já não olha para os santos católicos com algum tipo de preocupação de divindade, mas de alguma forma nós ainda criamos outros deuses. Nós ainda colocamos outros indivíduos num pedestal ou outras coisas em um tipo de pedestal e depositamos a nossa esperança nessas coisas. Quando a gente olha para a nossa conta bancária recheada e fica feliz, assim, a gente se pega fazendo como o personagem da parábola. Agora eu posso comer e me refestelar porque meus celeiros estão cheios. E a gente se esquece que o Senhor ainda pode fazer conosco a mesma coisa que fez com o personagem da parábola. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e de que te adianta essas coisas? Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa posição social, para o nosso emprego, para a nossa capacidade cognitiva, para os nossos méritos acadêmicos, os nossos méritos profissionais, e depositamos a nossa esperança nessas coisas. O que nós estamos fazendo é criando outras divindades. E na medida que nós criamos essas outras divindades, Deus repete para nós: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, muitas vezes nós achamos que podemos dividir a nossa atenção com várias divindades e de vez em quando a gente participa ali das celebrações ao único Deus. Mas isso é uma completa excrescência do ponto de vista de uma possibilidade de comportamento, porque é impossível eu adorar ao Deus único dividindo a minha atenção com outros deuses. Ou esse Deus é único, ou ele não é único. Deus nos diz: você não precisa de outros deuses, você tem um único Deus, você tem o Deus, você tem um único Deus que te ama e faz o necessário para resgatar você da sua condição de perdição. Continuando aqui no segundo mandamento: não farás imagem de escultura, texto do verso 4 ao 6. Aqui há uma ordenação para que nós não tentemos controlar Deus. Não tentemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Por mais que você possa pensar, bem, eu não crio imagens de Deus, mas toda vez que nós criamos um ídolo, toda vez que nós criamos algum tipo de objeto que nós vamos formando e vamos dando a nossa veneração a ele, o que nós estamos de fato é tentando criar uma espécie de divindade que nós possamos controlar. Quando eu defino como a divindade se parece, como a divindade se comporta, como a divindade pensa, como a divindade age, como a divindade reage diante da realidade, o que eu estou fazendo é, na verdade, tentando controlar essa divindade. E Deus diz a nós: vocês não podem me controlar. Eu sou o Criador de todas as coisas. Então não tente dar forma para mim. Não tente criar uma imagem e dizer que Deus é aquela imagem, porque eu sou muito mais do que todas essas coisas. Permita-se única e exclusivamente se relacionar comigo na medida do que eu me revelo a vocês. Então toda imagem que nós tentamos criar de Deus sempre vai ser incompleta, vai ser distorcida e vai ser controlável. Um ídolo, por definição, é algo que você controla, mas Deus não é controlável. Deus é soberano. Ao proibir imagens, Deus está protegendo você de tentar domesticar a divindade, de tentar fazer Deus a sua imagem, de tentar reduzir o infinito a algo que cabe nas suas mãos. Da nossa tradição batista, de uma maneira geral, nós não temos nenhum problema com algum tipo de grafia de Deus. Você pode continuar pegando desenhozinho de Jesus, por mais que o desenho lá de Jesus não reflita a imagem real de Jesus, de quem Jesus era, ou das suas formas físicas. Nós não temos nenhuma dificuldade com uma iconografia, tanto de Deus como de Jesus, tá? Mas a ideia por trás do mandamento é que nós não tentemos controlar a Deus, não tentemos dar a Deus uma forma na medida que nós definimos como Ele é. Então Deus diz: olha, entenda que eu sou o soberano, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, eu não sou controlado de acordo com a vontade de vocês. Então, continuando aqui o texto, no mandamento 3, ele vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor em vão, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Isso é muito mais do que fazer um ai meu Deus ou fazer algum tipo de palavreado com o nome de Deus. É sobre usar o nome de Deus falsamente. O ponto aqui é esse. É fazer algum tipo de promessa, é fazer algum tipo de afirmação e me ancorar em Deus. E dizer que, não, eu vou fazer
Se Deus permitir, eu vou fazer, e eu prometo em nome de Deus, eu faço isso porque Deus... É esse tipo de relação. E Deus está deixando muito claro ao indivíduo que, olha, não me coloque no meio das suas tentativas de dar credibilidade às suas palavras. Então, é sobre usar o nome de Deus falsamente, é fazer promessas em seu nome que você não vai cumprir, é invocar o seu nome enquanto você faz o mal, é falar o nome de Deus sem a sua autoridade. Levíticos capítulo 19, verso 12 vai esclarecer: não jurarás falsamente pelo meu nome. Na verdade, vai muito além, é tratar o nome de Deus, sua reputação, o seu caráter, sua palavra com desprezo. Esse é um ponto que para nós ocidentais é muito difícil às vezes a gente compreender, porque especialmente na tradição brasileira, o nome ele tem muito mais a ver com homenagens e referências a outras pessoas, a antepassados, a parentes e tal. Então, por exemplo, eu sou Vulmar, meu nome, Vulmar Júnior, meu pai se chama Vulmar. Então, meu nome é em homenagem ao meu pai. Mas não me pergunte o que significa Vulmar, porque eu não sei. Não conheço a história do nome, não sei de onde veio, não tenho a mínima ideia do seu significado, nem meu pai, nem a minha avó, mas assim, de maneira até um tanto quanto miraculosa, já encontrei outros 5 aqui em Porto Velho mesmo, né? Espalhado pelo mundo, não sei, mas em Porto Velho pelo menos já encontrei 5 e com nomes muito parecidos, né? Um dos sobrenomes estava junto ali, pelo menos, né? Mas o fato é que nós muitas vezes não nos ligamos muito nisso. A gente dá um nome em homenagem a um parente, então de repente você dá o nome ao seu filho por causa do seu pai, ou por causa de um tio, por causa de um avô, por causa de alguém, ou por causa do pai mesmo, ou a filha também tem a ver com isso. A gente pouco se importa com os significados do nome, porque não é da nossa tradição isso. Algumas pessoas sim, a grande maioria não. Mas no mundo antigo, neste mundo em que esse texto está sendo escrito, o nome carrega uma espécie de identidade. O nome diz quem a pessoa é. E quando Deus revela o seu nome, e Deus revelou o seu nome, ainda que nós não saibamos mais como pronunciar esse nome, Deus revelou o seu nome, ele diz, olha, o meu nome diz quem eu sou. E se você usa o meu nome de maneira indevida, o que você está fazendo é desrespeitando quem eu sou. Então, isso é o que Deus está dizendo ao seu povo. Não usarás o meu nome em vão. Então, na verdade, vai muito mais além, é sobre tratar o nome de Deus, a sua reputação, o seu caráter, a sua palavra, com desprezo. Um povo redimido pelo sangue de Deus não pode viver de forma que o nome de Deus seja blasfemado por causa deles. Continuando o mandamento 4, nós temos lembra-te do dia do sábado. O texto vai nos falar da guarda do sábado, e esse é um mandamento que para nós é bastante complicado, porque nós não somos sabatistas, nós não guardamos o sábado, mas o contexto do sábado precisa ser compreendido. O sábado é muito mais do que um dia de folga, é um sinal de confiança em Deus. No mundo onde não existe férias remunerada, 13º garantido, terço de férias, FGTS, né, multa do FGTS, no mundo onde não há uma CLT para proteger a sua relação com o emprego, com o empregador, um mundo onde você tem poucas oportunidades de empreendimento, tudo que você tem para garantir o seu sustento é o seu trabalho. Então, você trabalha todos os dias. Você não para de trabalhar. Porque o dia que eu não trabalho é um dia que eu não produzo. O dia que eu não produzo, eu não recebo. O dia que eu não produzo, eu não ganho. Eu, então, estou à mercê das vicissitudes da vida. E o que Deus diz ao seu povo é: confie em mim, descanse um dia, medite em mim, medite na minha criação, descanse, eu vou providenciar a você. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou ser o provedor de vocês. Então, o descanso do sábado é muito mais um sinal de confiança do povo em um Deus que provê ao seu povo. É um ato de fé. Toda semana aquele povo declarava: eu confio que Deus cuida de nós. Eu não preciso trabalhar o tempo inteiro, eu posso descansar. O próprio Senhor usa o seu exemplo: olha, eu trabalhei por 6 dias e no 7º eu descansei. Vocês, à semelhança do que eu fiz, também devem descansar. Devem contemplar a criação de Deus, devem olhar para aquilo que eu fiz e se embelezar com a criação do Senhor e com o próprio Senhor.
também aqui é um elemento igualitário para trazer um tipo de percepção social àquele povo de que produzir, construir, adquirir, acumular não é a resposta para todas as questões da vida. Então a ordem é dada para todo mundo, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro que estiver com você. Todo mundo deve, nesse dia, descansar. E toda vez que você descansar, você deve se lembrar, eu estou descansando, não porque eu sou um preguiçoso, mas porque eu tenho plena convicção de que Deus vai me suprir neste dia. E aí também, para nós, num período neotestamentário, há um movimento mais profundo. O sábado não é apenas uma memória da libertação do Egito, nem apenas uma instituição de justiça social, é também uma promessa. Nós lemos o sábado como uma promessa de um descanso divino eterno. Hebreus capítulo 4 vai dizer com muita clareza que existe um repouso que aguarda o povo de Deus, um Shabá, um repouso que Josué não deu a Israel, porque o verdadeiro repouso está na pessoa de Jesus Cristo. Então, em algum sentido, o sábado também aponta para Cristo, porque em Cristo nós descansamos da luta constante de tentar conquistar a atenção divina e o merecimento da salvação. Então, em Cristo, nós alcançamos o verdadeiro descanso. Em Cristo, nós somos apresentados a uma realidade em que nós não precisamos lutar para provar as coisas, nós descansamos na obra dele. Então, quando nós descansamos, nós testificamos que Deus é digno de confiança, nós testificamos que a justiça é possível até para os pequenos e para os vulneráveis, nós testificamos que o futuro não é determinado pelo presente, pelas nossas ações, mas determinado pela providência de um Deus que nos garante novos céus e nova terra. O sábado é uma figura, Cristo é a realidade. O descanso sabático era cerimonial e vinculante para Israel. Em Cristo nós rompemos isso. Por isso nós não precisamos mais guardar o sábado. E o domingo não é o nosso sábado. Nós não guardamos o domingo como judeus guardavam o sábado. Nós olhamos para o domingo e celebramos o domingo como o dia da ressurreição do nosso Senhor, porque agora em Cristo esse descanso já nos foi dado. Esse descanso já nos foi garantido. Esse descanso já se concretizou. Então o domingo não substitui o sábado como obrigatoriedade legal, mas realiza e supera o seu significado profético na medida que nós celebramos a obra de Cristo aos domingos e nos lembramos que por meio dessa obra nós adentramos nesse descanso eterno e aguardamos a concretude desse descanso eterno com a sua volta. Então, assim nós finalizamos os primeiros mandamentos que falam da pessoa do Senhor, da relação com Ele. Então passamos agora aos últimos mandamentos que falam da nossa fidelidade para com o próximo. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento que trata de relacionamentos horizontais com outras pessoas. E ele é colocado aqui como uma fundação. E por quê? Porque a autoridade começa em casa. Se você não honra seus pais, que você vê, que cuidaram de você, que estabeleceram as primeiras regras de sua vida, como você pode honrar um Deus invisível? Se você não consegue respeitar os seus pais, a quem você está vendo, como é que você vai se relacionar com um Deus que você não vê, que você não pode apalpá-lo, não pode transformá-lo em uma imagem, não pode estabelecer um lugar para ele? Então, nesse sentido, essa realidade paterna, materna, a realidade familiar, da autoridade familiar, é o primeiro paradigma que nós temos para lidar com essa realidade do paradigma divino. E a promessa é interessante, porque ela diz, para que se prolongue os teus dias. Não é uma ameaça, é uma promessa. Uma sociedade que honra os seus pais, é uma sociedade que cuida de seus idosos, que transmite sabedoria, que tem estabilidade geracional. Uma sociedade que desrespeita seus pais é uma sociedade em desintegração. Isso é plenamente perceptível. Sociedades que se relacionam melhor com os mais velhos, com as gerações anteriores, tendem a aprender mais com essas gerações, tendem a construir mais, tendem a produzir mais em direção a uma sociedade mais estável. Sociedades que constantemente rompem com o passado, constantemente se esquecem daquilo que seus antepassados fizeram, que sempre acham que precisam reinventar a roda a cada geração, sempre vão ficar patinando no mesmo lugar, porque na medida que se produz algo, vem uma nova geração, destrói tudo, produz de novo, e assim, perceptivelmente, a gente pode ver
sociedades que avançam mais, sociedades que avançam menos, e um elemento em comum é a relação com os pais, a relação com as gerações anteriores. Então, nós seguimos para os próximos mandamentos, as proibições fundamentais, que vão do 13 até o 17. Ele vai proibir o assassinato, não matarás, e aqui o não matarás, a melhor tradução seria não assassinarás. Tá? A ideia aqui é de assassinato premeditado, doloso, intencional. Tá? Ninguém está falando aqui de pena de morte, ninguém está falando de justa resposta a um ataque de um indivíduo, de defesa pessoal, defesa individual. Ninguém está falando nisso. O texto está muito mais ligado com a ideia de assassinato premeditado, doloso. Por quê? Porque a vida é sagrada, porque toda vida é imagem e semelhança de Deus. Então, na medida que toda vida é sagrada, imagem e semelhança de Deus, não há justificativas para que o indivíduo se sinta senhor da outra vida e diga àquela outra vida que a sua vida se encerra agora. Tá? Então, o assassinato é punido, é proibido pelo Senhor. Depois ele vai falar sobre a relação do adultério. Ele vai dizer que compromisso é inviolável, confiança é sagrada. E o matrimônio é o início desse processo de estabelecimento de confiança e de inviolabilidade de votos. Uma sociedade que desvaloriza a confiança, especialmente dentro do contexto matrimonial. Uma sociedade que diz que votos são algo que a gente pode quebrar de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que convém ou não no momento, se está com vontade ou não está com vontade, se está satisfatório ou não está satisfatório. É uma sociedade fadada à ruptura de qualquer outro tipo de relação. Então Deus determina ao seu povo que a vida daqueles que foram libertos é uma vida de compromisso. Fez compromisso? O compromisso tem que ser mantido. Confiança é sagrada. Depois ele fala sobre não furtarás, verso 15, vai falar do respeito à propriedade do outro, do respeito à propriedade que não é sua, daquilo que não é seu. O que não é seu é do outro, se é do outro, você não tem o direito de tomar. Verso 17, ele vai falar do falso testemunho, volta ainda a questão do comportamento ético. A verdade é o meio pelo qual o povo liberto se comunica. O povo liberto se comunica por intermédio da verdade, o povo fala a verdade, o povo não comete falso testemunho, não fala daquilo que não aconteceu, e na medida que não fala daquilo que não aconteceu, vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele continua ainda no verso 17, vai falar da cobiça. Desejar o que não é seu gera pecado interior, por isso esse último vai se desenvolver, vai se desenvolver no coração, vai se desenvolver dentro do próprio sentimento interno. O desejo da cobiça nasce no coração na medida que ele se olha para aquilo que não é seu e deseja aquilo que não é seu. Então Deus já organiza o pensamento do povo. E observe que é uma progressão. Os primeiros 4 falam de idolatria, primeiros 4 mandamentos, buscando satisfação no lugar errado. Os últimos 6 tratam de agressão contra o próximo, destruindo relacionamentos. Então note aqui que há um ponto crucial. O 10º mandamento é o único que trata do coração e não de ações. Não cobiçarás. Não é sobre fazer, é sobre desejar indevidamente. E isso vai até a raiz. Isso já é Deus preparando o coração do seu povo para aquilo que Cristo fará muito tempo depois, quando ele pega a lei do Senhor e dá um passo além e diz, olha, aquele que ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo a vocês, que se você olhar para a mulher do outro e desejar, você já adulterou no seu coração. Deus está estabelecendo um padrão comportamental ético muito elevado. Por quê? Porque o seu povo foi liberto, o seu povo não é mais escravo, o seu povo não é mais um povo que vive pelo ditame de um pecado sobre ele. Então não há razão para vivermos vidas que sejam contrárias à vontade de Deus. Então Deus não está só regulando uma nação, Deus está formando caráter, está formando o caráter de uma nação. E essa lei é a expressão do caráter de Deus. Então, do verso 1 até o verso 17, nós vemos Deus se expressando como Ele é. Então, Deus é, então você não terá outros deuses diante dEle. Deus é, então você não fará outras imagens diante dEle. Deus é, então você não usará o nome dEle em vão. Deus é, então você descansará e será abençoado pelo descanso. Deus é, então você honrará o seu pai e a sua mãe.
Deus é, então você não matará, você vai valorizar a vida. Deus é, então você será fiel no casamento. Deus é, então você não furtará, não mentirá. Deus é, então você não cobiçará, você não desejará aquilo que não é seu. A lei de Deus descreve Ele mesmo, na medida que Ele vai se apresentando ao povo, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, por isso nós devemos viver assim. Entendido o que o texto nos diz, passemos agora à segunda fase, entender como é que isso vai mostrar em nós os nossos erros. Primeiro erro que o texto vai apontar em nós, a viver sem a lei, liberdade sem direção. Alguns de nós muitas vezes usamos a graça como uma desculpa para a anarquia. Eu sou salvo por Cristo, então a lei não se aplica a mim, posso viver do jeito que eu quiser. Observe que o texto de Êxodo 20 vem depois de Êxodo 12. Primeiro Deus te liberta, depois Deus dá regra. Nessa medida que nós somos primeiro libertos, depois somos apresentados ao modo como alguém deve se comportar, nós temos que entender que liberdade sem direção é desculpa para o caos. Por isso, nós precisamos sim saber como viver e como isso nos é apresentado a partir do texto bíblico. Você foi liberto para ser formado à imagem e semelhança de Deus, para que o caráter dele seja infundido na sua vida. Foi para isso que você foi liberto. O segundo erro é nós tentarmos nos justificar pela lei, buscando salvação por intermédio das obras. Nós já comentamos sobre isso ao longo da noite, mas é importante repetirmos isso. A Páscoa nos ensinou que salvação por mérito é impossível. Se alguém não substituir-nos nesse processo, nós não conseguiremos salvação. Romanos 3, capítulo 20, porque ninguém será justificado pelas obras da lei, porquanto pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você é justificado pelo sangue de Cristo, a Páscoa. Você obedece à lei como expressão de gratidão por essa justificação. Terceira verdade que o texto nos apresenta é que a lei nos é dada como uma dádiva. A lei não é uma jaula, a lei é um presente da parte de Deus. Quando nós olhamos para as regras que Deus nos coloca como jaulas, como coisas que nos aprisionam, que nos impedem de fazer as nossas vontades, o que nós estamos dizendo é que a nossa vontade é melhor do que aquele a quem o texto disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, na medida que o texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele sabe como nós devemos viver melhor. Na medida que ele sabe como devemos viver melhor, ele nos diz, vivam assim. É assim que vocês devem se comportar. Aqueles que foram libertos devem se comportar dessa forma. Então, nesse sentido, nós temos Salmos capítulo 119, 47 e 48, porque me alegro nos teus mandamentos que amo, levantarei as mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Não é uma obrigação para nós obedecer à vontade de Deus, é alegria, porque fomos libertos para sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Finalizando agora, entrando na última sessão, a partir da constatação do erro em nossas vidas, como é que nós chegamos até a transformação, como a lei transforma esse povo redimido. Então, de uma maneira geral, nós temos duas percepções equivocadas sobre a lei. Uma a torna insignificante, outra a torna impossível. Mas, na verdade, nós precisamos olhar com um equilíbrio para ela. A lei de Deus não é condenação para você, ela é direção. Não é porque você precisa se justificar, é porque você já foi justificado. Não é porque Deus é severo, é porque Deus é amoroso e quer a sua santidade. Hebreus capítulo 12, 7 a 11, coloca nessa perspectiva. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, porque filho que filho há que o pai não discipline? Mas se sois deixados sem disciplina, de que todos se tornaram participantes, então sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais segundo a carne, que nos disciplinavam e os respeitávamos. Não nos sujeitávamos muito mais ao Pai do Espírito, para vivermos, porque aqueles, por pouco tempo, nos disciplinaram como lhes parecia bem, mas este, para proveito nosso, para sermos participantes da sua santidade. Então a lei é a disciplina de Deus, é a disciplina de um pai que nos ama e não o castigo de um ditador. Diante disso, como é que nós passamos a viver essa verdade? Primeiro, confesse que você tentou viver sem a lei ou viver sem a graça. Seja honesto. Você viveu em anarquia em algum tempo, pensando que a graça lhe dava permissão para o pecado, ou viveu em condenação tentando se justificar pelas obras. Confesse ao Senhor
que você precisa dele para viver segundo a vontade dele. Então confesse: Senhor, compreendo que não era um ou outro, eram ambos. Graça sem lei é libertinagem, lei sem graça é escravidão, mas você oferece a lei como resposta à graça, a lei como guia para aqueles que foram libertos. Segundo, entenda que a lei é descrição, não prescrição. A lei não é você precisa se tornar para ser aceito. A lei é porque você foi aceito, você pode se tornar santo. E a diferença é enorme. Você deve guardar esses mandamentos porque ama a Deus, porque você entende que esta é a vontade de um Deus que te ama. Deus te ama e já te libertou, e esses mandamentos descrevem como alguém livre e liberto vive. Romanos 6,14, porque o pecado não dominará sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Isso não significa que você ignora a lei, significa que você obedece não por medo da condenação, mas por amor à redenção que lhe foi dado. Terceiro, reconheça que você não pode guardar perfeitamente a lei, e nisso está tudo bem. Aqui tem uma verdade libertadora. Ninguém consegue guardar todos os mandamentos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele guardou todos os mandamentos. E na medida que nós somos inseridos nele, nós somos revestidos dele, os benefícios daquele que obedeceu a todos os mandamentos são aplicados a nós. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é motivo de alegria, isso é motivo de nos fazer amar e continuar nesse processo de sermos moldados à imagem e semelhança daquele que obedeceu em todas as coisas. Finalizando, quero dar aqui algumas orientações bem práticas para que você possa, ao longo dessa semana, olhar para a lei com outros olhos. Primeira aplicação que eu quero deixar para você, sugestão para que você faça ao longo da semana, é examinar a sua vida à luz dos 10 mandamentos. Não como condenação, mas como formação. Pegue os 10 mandamentos, olhe para a sua vida e faça um comparativo. Eu já vivo dessa forma? Na medida que eu já fui liberto? Esses comandos, esses mandamentos são as regras do meu caminhar? Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu amo ao próximo como a mim mesmo? Eu respeito o meu próximo? Eu tenho outros deuses diante de mim? Eu criei ídolos no meu coração? Eu criei ídolos lá de fora da minha vida? Então, essa semana, examine cada um dos mandamentos, não como condenação, mas como formação de caráter. Segunda aplicação, confesse o seu fracasso e corra para a graça. Quando você descobrir que falhou em algum desses mandamentos, e certamente você vai descobrir, não fique em culpa, não se mantenha no estado de culpa. Confesse e corra para a graça, porque na pessoa de Jesus Cristo nós já encontramos a salvação e a justificação, ainda que tenhamos tropeçado em alguma dessas coisas da lei. Há alguém que não tropeçou em nenhum dos pontos da lei, então nós nos agarramos com ele, nós confessamos as nossas culpas e nós caminhamos em direção àquele que pode nos fazer perfeitos e redimidos de acordo com a vontade dele. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, texto bastante conhecido, nós já lemos inúmeras vezes. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A lei não é para nosso desespero, a lei é honestidade, é olhar para a nossa realidade e saber que nós somos imperfeitos. Por isso nós nos agarramos com Cristo, que é perfeito. Terceira aplicação, aí é uma sugestão prática. Escolha um mandamento que você tenha mais dificuldade, medite nele durante a semana, aprenda, absorva, mergulhe nesta faceta do caráter de Deus para que você conheça mais ele. Então, não pegue todos de uma vez, pegue um só e vá caminhando com ele por um tempo, na medida que você vai aprendendo cada vez mais. Quarta e última aplicação, quarta e última sugestão, tente viver esses mandamentos de forma intencional. Não seja só de forma abstrata. Eu sigo os 10 mandamentos, ou eu guardo os 10 mandamentos. Procure viver de maneira intencional. Olhe para esses mandamentos, especialmente os de relacionamentos interpessoais, e viva eles de maneira intencional. Busque de fato não cobiçar, busque de fato não falar de maneira desonesta, busque de fato não desejar o mal ao próximo, na medida que lá no Novo Testamento Jesus já disse que quando nós odiamos alguém, nós já matamos, já assassinamos em nosso coração.
Busque viver a profundidade do significado desse caráter que Deus está tentando transformar as nossas vidas. E, obviamente, uma última aplicação familiar: ensine esses mandamentos na sua casa. Compartilhe isso com os seus, compartilhe com aqueles que estão próximos. Êxodo 20 a 21 enfatiza e repete também lá em Deuteronômio capítulo 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então não é uma tarefa exclusiva dos professores da escola bíblica dominical, do pastor nas pregações. Esta é uma tarefa nossa, de todos nós, de vivermos de acordo com esse padrão ético, moral e comportamental que Deus nos deu. Finalizando, caminhando para a próxima mensagem, já criando a ponte, preparando o seu coração, nós vemos que Israel saiu do Egito livre. A liberdade por si só é perigosa, Deus precisa da direção, Deus oferece então a lei não escraviza o povo, a lei, na verdade, molda o caráter desse povo, é um manual para como se viver no reino que Deus está implantando. E na medida que Deus está implantando o reino, Ele vai trazer, em algum momento, o rei para este reino. Então nós vamos caminhar alguns livros à frente, no próximo domingo, nós vamos chegar na etapa da nova aliança em Davi, a partir do reino davídico prometido, que é uma antecipação do reino messiânico prometido na pessoa de nosso Jesus Cristo. Então, quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar para encerrar este momento e que o Senhor aplique aos nossos corações e molde nosso caráter à imagem do seu caráter que nos foi apresentado por intermédio da sua lei. Senhor, fala conosco, Pai, tem misericórdia do teu povo, molda o nosso caráter, porque nós temos dificuldade, Pai, de nos submeter à tua vontade, porque ainda somos titubeantes, porque ainda somos teimosos, mas o Senhor já nos libertou da escravidão, então ensina-nos a viver como pessoas livres de fato. Ensina-nos a viver como pessoas que de fato foram transformadas pela tua mensagem, pelo teu evangelho. Tem misericórdia do teu povo, Pai, molda-nos, aquece-nos ao longo dessa semana, molda o nosso caráter à luz dos teus mandamentos, nos lembra que eles são um espelho do teu caráter e na medida que nós fomos libertados por um Deus tão bom, nós queremos viver de acordo com a vontade desse Deus tão bom. Então tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém,